pena acreditar, igreja. Vale muito a pena acreditar. Bendito seja Deus, porque fiel é aquele que prometeu. Aleluia, Ele é poderoso para cumprir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Na sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Aleluia! Glória! Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Bendito seja Deus. Nossa breve meditação. Glória a Deus. Para ver se é sucinto, rápido, breve. Glória a Deus! Transmitir a presença do Espírito Santo colocou meu coração. Capítulo 3. Temos a palavra do Senhor a partir do verso 1. Glória a Deus. O homem coxo curado na porta do templo. Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, sendo a hora nona. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente punha a porta do templo chamada Formão, para pedir esmola aos que entravam no templo, o qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-te e anda. E ele, tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os pés e os ossos do tornozelo receberam força. E saltando ele, se pôs em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus. Verso 10. E reconheceram ser ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. Eles ficaram cheios de admiração e assombro pelo que lhe acontecera. Amém, igreja? Pode sentar glorificando o nome do Senhor Jesus, porque Ele é poderoso. Glória a Jesus. Ele é fiel. Ele é extraordinário. Aleluia! Seja Deus. Se nós fôssemos usar aqui, pegar o dicionário e usar todos os adjetivos possíveis para exaltar o nome do Senhor, glória a Deus, seria incapaz de nós conseguirmos essa façanha e exaltar o nome do Senhor usando todos os adjetivos possíveis do dicionário. Haja vista que alguém conversando com o sábio, alguém chamado sabedoria, disse assim: olha, você acha que é sábio? Eu também achava. Você pensa que é entendido? Eu também pensava. Até o momento que eu me assentei numa cadeira, numa sala de aula, e eu comecei a observar, e eu comecei a aprender aquilo que o Eterno estava me ensinando. Aí eu descobri que eu, sendo a sabedoria, não sabia de nada. Eu, sendo a sabedoria, não entendia, não sabia de nada. E eu comecei a aprender com ele. E era muito bom quando eu focava nas delícias, naquilo que ele ensinava, naquilo que ele transmitia. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, nessa noite, não perca a oportunidade de render a Ele a glória, a adoração, louvor, aquilo que Ele merece, para a glória do nome de Jesus. Louvado seja Deus. Não perca a oportunidade, porque Deus, Ele te deu a oportunidade. Porque todos os dias que nós levantamos é uma oportunidade nova que nós temos de bendizer o nome do Senhor, Eu observo assim, irmãos, que todo dia, quando eu acordo, é uma oportunidade nova. E nessa oportunidade, alguém não tem essa oportunidade que eu estou tendo. Porque alguém está preso, alguém está num leito de hospital, alguém está numa cadeira, numa maca, alguém já tem vida mais frente. Mas eu e você estamos nessa madrugada, início de madrugada, para
render glória, para render ação de graças ao nome do Senhor Jesus. O texto que nós lemos, irmão, é um texto muito conhecido. O capítulo 3 inicia-se após a manifestação do Espírito Santo. No capítulo 1 é feita uma promessa para a igreja de Jesus que estava se iniciando. E o capítulo 2 nos mostra o cumprimento dessa promessa. E o que é o cumprimento da promessa? O cumprimento da promessa é o revestimento da igreja, que já foi vestida, porque a palavra revestimento quer dizer vestir de novo, tornar a vestir aquilo que já está vestido, porque Jesus já havia vestido a igreja, ele já havia ensinado, ele já havia orientado. E a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, ele aparece no cenáculo onde os discípulos estão reunidos, e ele assopra no meio deles e diz: recebei o Espírito Santo, sejais vestidos. E agora no capítulo 2, há o cumprimento da promessa de Jesus, onde eles são revestidos. Mas para que ser revestido? Porque os discípulos precisariam sair do cenáculo para cumprir a vontade de Deus lá fora. Porque a obra não era lá dentro, a obra era fora. Mas para sair para fora, eles precisavam estar revestidos, fortalecidos pelo Espírito Santo. Mas eles já tinham o Espírito Santo, mas era uma roupagem diferenciada. Quer ver uma coisa? O texto diz que ainda no capítulo 2 do livro de Atos, quando eles estão ali cheios do Espírito Santo, cheios do poder, o Espírito Santo aproveita a faísca e fala: eu vou começar a obra a partir de agora. Eu poderia esperar chegar no capítulo 3 para começar trabalhando na vida do posto, mas não vou começar a partir de agora. E como é que o Espírito Santo inicia a obra? De uma maneira inusitada. Aleluia. A minha esposa aqui falou muito bem, referindo a nossa história. A gente pensa que Deus ele vai chegar num momento de calmaria, mas todas as vezes que eu vejo Jesus entrando em ação, é na hora que o negócio está pegando fogo, na hora que o mar está se levantando, na hora que a onda está balançando, olha, na hora que o vento está soprando, aleluia. É quando Jesus se levanta para mostrar o poder dele. Por quê? Porque a presença dele atrai essas coisas. Aleluia. Se tiver tudo bem, irmãos, na estação da sua vida, comece a se preocupar, porque hoje Jesus está do lado de fora, hoje Jesus está um pouco distanciado, porque toda vez que Jesus está dentro do barco, ele está próximo dele, o vento sopra, pastor. Meu Deus! É assim mesmo. E aonde foi que o Espírito Santo começa a manifestar? Está todo mundo cheio do poder, cheio da glória, Aí todo mundo batizado, aquela coisa linda. Aí o texto diz que lá fora, alguns glorificavam, admiravam, mas outros zombavam. E na hora da zombaria é a hora que o Espírito Santo se levanta para começar o negócio, para começar a obra. Sabe por quê? Porque Pedro estava observando aquele negócio, Alguém do lado de lá está zombando. E o texto diz que de repente, durante a zombaria, Pedro se levanta. Eu fico imaginando, irmãos, alguém observando. Dos que não estavam zombando, olhando do lado da frente, a costa vai ficar estreita. Porque por meio disso, Pedro sacou a espada, cortou a orelha de um soldado, e se não fosse Jesus estar lá para curar, ele tinha decepado o pescoço do homem também. Aleluia! Aí Pedro se levanta. Eu imagino alguém pensando assim: Pedro é impossível, Pedro é nervoso, eu acho que ele vai puxar a espada. Eu acho que agora ele vai furar alguém. Mas o texto diz que Pedro se levanta, olha para os homens e diz assim: varões judeus, eu nem ando mais armado, porque a espada que eu tinha era de ferro. Jesus falou assim: Pedro, joga fora, porque com o ferro que você fere, você também vai ser ferido. Agora o que eu tenho é a palavra de Deus. Varões judeus, escutai as minhas palavras. A Bíblia diz que no versículo 14 do capítulo 2, Pedro começa a pregar. No versículo 41, Pedro termina a pregação. São mais ou menos 16 a 20 versículos. Um necessário, um
Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque ele é poderoso, é ele que convence. A autoridade, o poder, aleluia. Jesus vai dizer assim: o poder e a força está na mão do Senhor. A Bíblia diz que o homem se esforça, trabalha, se levanta, escreve e projeta, mas a resposta vem da boca de Deus. E você vai, a resposta vem dos lábios do Senhor. Pedro diz: escutai as minhas palavras, e o Espírito Santo salva mais de 3.000 pessoas. Louvado seja Deus. E agora, Pedro e João, olha que interessante o texto. No capítulo 3, começa assim: e Pedro e João subiam juntos. Isso nos dá o entendimento, e a Bíblia é recheada de passagens dizendo que Pedro e João, eles eram amigos próximos. Eles vão ser juntos em várias ocasiões, inclusive vão ser presos juntos. Né? Tem quando Jesus ele é preso, a Bíblia diz que João era amigo, né, lá no Sinédrio, e João entra e Pedro fica do lado de fora. Mas como eles eram amigos, o texto diz que Pedro vai lá e coloca João para dentro, e eles estavam sempre juntos, sempre próximos um do outro. Tem um momento, uma fase difícil na vida de Pedro, que Pedro volta às práticas antigas e diz assim: eu vou pescar. E eles dizem: nós vamos também. E durante toda a noite eles não pegam absolutamente nada, mas de manhã bem cedo, Jesus aparece a mais ou menos 90 metros de distância, é de onde eles estavam, e grita: vocês pegaram alguma coisa? Eles dizem: nada. Só que Pedro estava tão aflito que não reconhece que era Jesus que estava falando. Mas sempre tem alguém que está um pouco mais ligado. Sabe por quê? Porque esse alguém é sempre aquele que tem mais intimidade com Jesus. Então todas as vezes que nós aumentamos o nível de intimidade, independente da distância, está entendendo? Do barco, da situação, da necessidade, de onde nós estamos, nós vamos sempre reconhecer o tom, o som da voz de Jesus. Porque a dificuldade, irmãos, não é páreo para confundir a voz de Jesus no nosso coração. Não. E João reconhece e diz: Pedro não está reconhecendo, não, é Jesus. Aí Pedro fala: rapaz, é mesmo Jesus. Estava não se veste, pulando a água e nada, onde está Jesus. Então existia uma intimidade muito grande. Glória a Deus. E o texto diz assim: olha, 3 horas da tarde, ou a hora nona, né? O horário do judeu começava às 6 da manhã e finalizava às 18 horas, no finalzinho do dia. Ou seja, das 6 da manhã até as 9 era a terceira hora. Das 9 até o meio-dia, voltava-se a 6ª hora. E do meio-dia até as 15 horas, voltava-se a 9ª hora. E a partir das 18 horas, iniciava-se as 4 vigílias da noite, que era das 18 às 21, das 21 à meia-noite, da meia-noite às 3, e das 3 até as 6 horas da manhã do outro dia de novo. Era assim que era feita a divisão. Glória a Deus. E às 3 horas da tarde, era o costume de todo judeu ir ao templo para a hora da oração. Louvado seja Deus, né? Apesar do novo já ter se apresentado, né? A fé não invalidava a lei. Então, pela prática cotidiana, eles estavam lá às 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Todo dia. Louvado seja Deus, né? E às vezes o Senhor nos convida para orar 5 minutos do dia, e a gente não tem tempo para buscar ao Senhor, né? E aí às vezes a gente reclama porque Deus não fala conosco, porque nós não falamos com Ele. Deus não quer princípios. É assim? Oração quer dizer conversa multifacial, ou seja, entre faces, entre pessoas. Oração quer dizer uma conversa mútua entre uma parte e outra parte. Louvado seja Deus. Não é verdade? Mas tem que haver uma necessidade, uma vontade, um desejo, um propósito de uma parte. Porque da parte de Deus isso já é um compromisso. A Bíblia diz: se você me buscar, você vai me encontrar. Se me buscares, me acharei.
Se vocês não vão, a minha casa vai servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Então havia e há até os dias de hoje essa necessidade dessa comunicação, dessa conversa. E o texto diz que era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe ele era coxo. E aí eu estava observando, pastor, esse texto, né? E nós aprendemos e entendemos que esse homem não andava. Mas o termo coxo indica limitação, ou seja, mobilidade reduzida. Enquanto que paralisia quer dizer perda total de movimento. Ele não era paralítico, ele era coxo. Então, se nós formos observar pelo termo, era para ele ter apenas mobilidade reduzida, o que se dá a entender uma perna um pouco maior do que a menor do que a outra. Digamos que ele mancava, só que o texto é mais claro dizendo que ele era carregado até a porta do templo. Todos os dias alguém carregava e colocava ele na porta do templo. Agora que eu entendo, e que o Espírito Santo falava comigo, dessa limitação, é que ele aprendeu a conviver com a situação desde pequenininho. Capítulo 4, versículo 22 diz que ele tinha mais de 40 anos. Não é? Então não se sabe se ele foi levado à porta do templo, começou a ir pedir esmola a partir dos 10 anos, dos 15 anos. O fato é que ele pedia esmola há muito tempo. E alguém carregava ele e colocava na porta do templo. Agora o templo é o tipo, aleluia, é uma representação simbólica daquilo que haveria de acontecer, ou seja, um antitipo, que é a resposta dessa representação, aleluia, é o cumprimento dessa representação. O tipo é o templo, o cumprimento é Cristo. Agora a diferença do templo, da representação para Cristo, está aqui, pastor, é que ele era levado com um propósito, para pedir esmolas. Ele não era levado para ser curado. A diferença da representação para a realidade, a diferença do templo para a pessoa de Cristo, é que ele era levado e deixado na porta, do lado de fora. E quando nós observamos a Cristo, nós olhamos aquele outro paralítico que desceu pelo telhado, e Jesus estava pregando dentro de uma casa cheia de pessoas. A casa estava tão cheia que não tinha por onde entrar, pastor. Trouxeram um paralítico para Jesus curar. Aqui está a diferença da representação, oh glória, para aquilo que é forte, para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que veio para cumprir, para tomar posse. Aqui está a diferença. É que quando ele chega na porta da casa, não consegue entrar. Aí os outros vão para onde? Vão para a janela. Não dá para entrar. Se fosse no templo, o que eles diriam? Você só veio para pedir esmola. Você só veio para ser abençoado financeiramente. Infelizmente nós não podemos te ajudar. Ou você fica aqui esperando Jesus sair, ou nós te levamos de volta para casa. Mas a diferença está aqui, irmãos. Os que carregavam o coxo tinham a mesma visão do coxo. Porque talvez quem carregava o coxo também entrava no templo a orar. Mas não tinha a visão de olhar para o coxo e falar assim: já que tu não pode entrar no templo porque você é considerado impuro, a lei assegura que você não pode entrar no templo, eu vou entrar no templo e vou orar com você. Ou daqui mesmo eu vou orar para Deus te curar. Não. Deixava ele na porta e ir embora. Agora a diferença de quem levava, de quem levou o paralítico do telhado aqui. Chegou na porta, deu para entrar. Chegou na janela, deu para entrar. Podia largar lá e ir embora, não podia? Ele falou: não. Se Jesus está dentro da casa, a gente tem que entrar. Eita glória! Se Jesus está dentro da casa, se não der para entrar pela porta, a gente entra pela janela. Se não der para entrar pela janela, a gente vai cavar um buraco, a gente vai subir no telhado, mas se a gente
Aleluia. Quem carrega o coxo não tem visão de cura. Desse jeito. Tem visão de renda. Tem visão financeira. Sabe por quê? Porque quem carrega o coxo pensa assim: a casa dele precisa ser alimentada. E se ele não ganhar o de hoje, não consegue levar o alimento para dentro de casa. Só que mal sabia que a porta limitava. Aleluia, a porta limitava. Aleluia. A porta representava uma limitação. A porta podia até vender, podia até abençoar, mas não podia curar. Porque a porta era bonita. Desse jeito. A porta era formosa. A porta foi construída lá em Corinto, revestida de ouro, de prata, né? Segundo a história, ela tinha mais ou menos 22 metros de altura por alguns metros de comprimento. A pessoa se a porta era grande, pastor? Né? Mas a porta não podia fazer nada pelo coxo. Mas quem comandava o espaço dentro da porta podia. Olha aí. Aqui é onde eu falo a representação. É aqui onde eu digo que o tipo, que é o templo, aleluia, precisava ser trocado. O antitipo, que é Cristo, precisava chegar. Aleluia. Para aquilo que é velho sair, aquilo que é novo entrar em ação. O Espírito Santo de Deus. O homem não é levado para ser curado, pastor. Ele é levado simplesmente para ganhar o dinheiro, para ganhar dinheiro. Aleluia, Jesus. Mas dentro do templo havia um significado importante. Dentro do templo havia algo interessante. Só que já para localizar como nunca entrou dentro do templo. A lei diz o seguinte: quem é doente, quem é manco, quem é aleijado, quem é cego, não pode entrar dentro do templo. Só que a mesma lei que proibia, né, os deficientes de entrar dentro do templo, era a mesma lei que dava respaldo para eles ficarem na porta pedindo esmola. E a lei dizia o seguinte: que com generosidade o judeu deveria passar e abençoar quem estivesse na porta. Sendo assim, era cômodo demais, pastor, alguém que nasceu coxo permanecer coxo para o resto da vida. Era cômodo demais alguém que tinha uma deficiência permanecer deficiente para o resto da vida. Porque está tudo bem, eu estou na porta, estou sendo abençoado, está tudo bem. E a visão de quem carrega é a mesma visão de quem fica lá durante todo o dia. Por quê? Porque carrega para a porta. Mas a visão de quem carrega para Jesus é uma visão diferenciada. A visão de quem leva o paralítico para Jesus é uma visão de crescimento, é uma visão de cura. Aleluia! Glória a Deus! O segredo está na visão, o segredo está aqui, ó. É verdade. Na nossa mente. A fé, irmãos, Tiago vai dizer assim, ó. A fé, se ela for mencionada, mas não houver obras sobre aquilo que foi mencionado, ela não vai de maneira morta. Quer um exemplo? Hoje eu gosto de contar os meus exemplos, né? Testemunho particular. Certo dia, eu trabalhava numa empresa em São Paulo e eu saí dessa empresa, fiquei no segundo desemprego e eu fui viajar para Fortaleza com a minha esposa, né? E a minha filhinha, na época ela era recém-nascida. E nós fomos para Fortaleza, para você ver a visão, né? Quando a fé trabalha junto com a ação. Nós fomos para Fortaleza. Chegando em Fortaleza, faltava mais ou menos, acho que uns 2 dias, né? Para cair a outra parcela do seguro-desemprego. E nós fomos a um culto lá no Pedro Central. E tinha um pastor que veio da Bolívia, estava pregando. E ele deu um testemunho falando da obra que estavam fazendo, que eles estavam construindo um templo bonito lá na Bolívia. E eles estavam pedindo uma doação para ajudar na construção do templo. E quando terminou o culto, ele falou assim: irmãos que puderem ajudar lá fora, né, com uma oferta, vamos estar esperando, não pode chegar lá e ajudar com uma oferta também. Acabou o culto, eu lembro que esse dia eu tinha R$10. E faltavam acho que uns 2, 3 dias para cair a outra parcela. Eu só tinha os R$10, eu estava na casa do dia da minha esposa. E esses R$10 eu tinha dito para ela que era para a gente comprar a fralda da bebê
beber e comprar o leite dela no outro dia. Tudo bem. Acabou. Quando eu entrei no carro, ela chegou para mim e falou assim: eu vou dar os 10 reais que está aí para a obra do Senhor. Aí aqui eu era o coxo da porta do templo, porque eu só estava na porta olhando para baixo. E ela foi aquele que foi até Jesus, arrancou o telhado, entrou no meio e foi curado. Aleluia! Porque eu disse assim: olha, a gente só tem esse. Se você der, a gente fica sem. Se a gente ficar sem, a gente vai ter que esperar 2 dias para poder cair, para poder comprar a fralda para ele dar beber. Ela falou: não importa, eu vou dar porque eu senti no meu coração. Entendeu? Aleluia! Quase que eu não pego o dinheiro para pagar no carro. Peguei o dinheiro, quase que eu não dou na mão dela. Ela pegou o dinheiro, um sorriso aqui, foi lá e pegou na mão do pastor e voltou com o sorriso aqui. E eu, meu coração, falei: a gente está nas casas, não tem dinheiro para comprar a fralda, não vai dar beber. E agora? Eu vou ver o dinheiro emprestado para ninguém. Irmãos, chegamos em casa, pastor, do culto. E quando a gente estava trocando de roupa no andar de cima, o telefone tocou lá embaixo. Quando o telefone tocou, a menina gritou: Sula, vem cá. Quando ela desceu, ela disse: olha, a sua tia está chamando você aí na casa dela. Ela foi na casa da tia dela. Irmão, demorou 5 minutos, ela voltou, subiu as escadas ofegante e pegou assim, ó, abriu e disse: ó, aqui em Crânio, você precisa ser mais crente. Ela mostrou 100 reais na minha frente, assim, Jesus acabou de abençoar. Meia hora atrás eu abri mão do que eu tinha, dos 10 que eu tinha. Jesus mandou 100. Passou 2 minutos, o telefone tocou de novo, a menina gritou: sua tia está chamando. Eu já fui, não. Ela disse que você não esperou, a outra queria falar com você, que são 2. Ela voltou, quando voltou com mais 100, foi 200. Aleluia. E os 10 que eu estava guardando, pastor, era para comprar a fralda do leite. Sabe o que minha tia falou? Ó, filha, esses 200 reais aqui que minha tia aqui deu e a outra deu para você, não é para comprar nada, é para você tomar sorvete e comer pizza. Amanhã a tia de manhã vai levar você no mercado para comprar fralda, leite e outras coisinhas mais que você estiver precisando. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque nós precisamos entrar na presença do Senhor, acreditando que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pensamos, além daquilo que nós imaginamos. A porta já, se não fosse lucrativa, eu não ia lá todo dia, né? Dava dinheiro. Não era para dar para Henrique, porque se desse também não dava mais lá. Não é assim? Mas eu acredito que durante o dia, no final do dia, ele levava o mundo para casa. Mas ele levava do mesmo jeito que ele voltava do mesmo jeito que ele ia. Ele voltava andando? Não, ele voltava carregado. Aí eu te pergunto: o paralítico que desceu pelo telhado voltou na máquina ou voltou andando? Ele voltou andando. Sabe por quê? Porque a diferença está que ele não procurou a representação, ele procurou Cristo. Ele não procurou a representação, ele procurou o cumprimento da representação. Ele procurou Cristo. Quando nós procuramos a Cristo, a resposta é diferente. Glória a Deus. Glória a Jesus. A lei protegia, incentivava a cuidar dos pobres. E pelo fato da lei incentivar, eu estava lendo a citação de um poeta, que ele dizia o seguinte: que um de seus amigos andarilhos andava muito de cidade em cidade, e quando chegava em determinado lugar, a primeira coisa que ele procurava eram os sinos, as torres das igrejas. E ali ele parava e ali ele começava a pedir, porque era lucrativo, porque ali o lugar onde as pessoas passavam e as pessoas tinham um bom coração, né? Havia uma certa bondade no coração das pessoas para ajudar quem estava ali mendigando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nessa madrugada, deixa eu te dizer uma coisa: nós precisamos procurar não ficar na porta,
mas entrar pela porta. E Cristo não é a representação, Cristo é a verdadeira porta. Ele diz que quem entrar por ele vai entrar e vai encontrar pastagem, vai ser abençoado, vai ser curado, e o nome do Senhor vai ser glorificado para todo sempre. O qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Eu me lembrei, pastor, de Ruth, quando foi aos campos de Boaz respigar. O termo respigar quer dizer colher aquilo que deixaram para trás. Ruth colhia aquilo que alguém deixava para trás. Boaz é um tipo de Cristo. É assim? E quando Boaz observa que Ruth está nos seus campos respirando, acontece o quê? Contato visual. E é exatamente o que acontece quando Pedro e João está entrando no templo. O homem estava pedindo esmola. E qual que é o sentimento de quem pede esmola? Coitado, né? E se Pedro e João diz, olha para nós, é porque o coitado estava olhando para baixo, olhando para o lado. Estava com um jeitinho de coitado, uma esmolinha, pelo amor de Deus, né? Para ver se comovia o coração de alguém. Essa era a esperança do coxo. Mas quando Pedro para e João e olha o texto diz, fitando os olhos dele, olhando para ele, eles observam que a visão dele era uma visão inferior, uma visão para baixo. Ele não tinha visão, ele não tinha perspectiva de sair daquela situação. Era uma visão medíocre. É por isso que o texto diz que eles vão olhar para ele e vão dizer, olha para nós. Ou seja, para de ser coitado, filho. Já chega. Né? Chega de ser coitadinho. Todo dia você vem no lugar da bênção, você vem no lugar da oração. Todo dia você olha para dentro do templo. Todo dia alguém entra, sai. Você escuta alguém falando, olha, eu fui abençoado. Jesus abriu a porta. Jesus me abençoou. Jesus me curou. E só você fica aqui, filho. Aleluia. Claro que a gente tem que tomar um choque de realidade. Claro que Deus tem que nos dar um chacoalhão para a gente tomar um choque de realidade. Sabe por quê? Porque Deus não olha para a gente e não nos vê coitadinho. Sabe assim, quando a gente olha assim, ah, Senhor, Jesus, por bondade me abençoa. Você acha que isso comove o coração de Deus? Não, irmãos. A Bíblia diz que o que comove o coração de Deus é um coração contrito, quebrantado, é dentro que comove a Deus. Então, quando eu olho com uma visão medíocre, uma visão de coitado, não comove a Deus. É por isso que Deus não abençoa o homem antes que ele olhasse para cima. Primeiro Deus fala assim, você precisa mudar a sua mentalidade, filho. Seu modo de enxergar as coisas está muito pequeno, está muito raso. Você precisa olhar para mim, olhar para cima. Então a primeira maneira de Deus abençoar é nós olharmos para Cristo. Olhai para Cristo e sereis salvos. Glória a Deus. É a primeira maneira, é a primeira forma de Deus nos abençoar. Olhar para Cristo. Aleluia. O desespero, o medo, não comove Jesus. Não. A Bíblia diz que Jesus olhou para os discípulos e disse, passemos para o outro lado. Uma palavra de afirmação. Os discípulos já conheciam Jesus. Sabiam que quando Jesus falava algo, ele ia até o final, dava certo. Passemos para o outro lado. Só que no meio da travessia, isso estava mais ou menos 3 horas de viagem, que era remo, né? Mais ou menos 19 quilômetros de Cafarnaum até chegar em Genezaré. O negócio não era tão rápido, não tinha motor como nos dias de hoje. Aí os discípulos remando. Só que de repente, Jesus ele adormece porque estava cansado. E o mar fica bravio, os ventos começam a soprar. E as ondas começam a entrar para dentro do barco. Aí os discípulos ficam apavorados. Eles entram em pânico e desespero. E aí
Jesus ele simplesmente se levanta e não responde para os homens nada. Ele não responde para os homens, não. Porque se ele fosse responder, ele diria assim: ó, vocês estão desesperados. Meu Deus. Isso não faz parte do plano, não faz parte do projeto. Então Jesus não responde aos homens. Ele levanta e responde para o mar e para o vento. Só depois ele vem trazer a lição. Diz assim: ó, vocês precisam ter um pouquinho mais de fé. Olha aí. Vocês precisam tentar um pouquinho mais. Aleluia. Isso lá atrás que nós iríamos passar. Glória a Deus. E se vocês levantaram e acordaram do meu sono, que estava bom demais, nesse desespero todo, é porque ainda não acreditaram no poder da minha palavra. Aí Jesus não fala para eles, ele fala para o vento do mar. Depois Jesus dá uma lição para eles. No desespero, no trabalho. Na ansiedade, eu não trabalho não. Aleluia. Tenham mais fé, tenham mais confiança. Em 2009, eu descobri que eu estava com um tumor no cérebro, tronco cerebral, na hipófise. Eu até contei com o pastor foi assim hoje. E em 2015, eu fui e fiz a cirurgia do tumor. Só que antes de 2009, eu lembro que eu estava como se fosse um culto das 3 horas da tarde, numa casa, e eu estava atrás da porta. Olha que interessante. O pastor de lá olhou para mim e falou assim: ei, jovem, o Senhor me mostrou um anjo na cabeceira da tua cama fazendo uma cirurgia na tua cabeça. Eu acreditei, guardei e fiquei para mim. Passou-se os tempos e descobri que eu estava com um tumor no tronco cerebral. Fui fazer o tratamento. A médica me ligou e falou assim: olha, você marcou sua cirurgia. Eu falei assim: não. Jesus falou que ele vai curar. Passou o tempo, pastor. Só que em 2015, eu resolvi fazer a cirurgia. E eu fui lá e entrei na mesa cirúrgica. E Jesus falou: não faça, filho, porque eu lhe disse que eu ia lhe curar. Mesmo assim, eu fui lá e fiz. Saí da mesa de cirurgia, da sala de cirurgia. Eu entrei com um tumor na hipófise. Eu saí de lá com o mesmo tumor na hipófise, só que com algumas coisinhas a mais. Com o mesmo tumor, com uma lesão no nervo óptico e com uma lesão na artéria carótida. Depois da saída de lá, eu tive 7 episódios de hemorragia. No sétimo episódio de hemorragia, irmãos, eu me lembro que me levaram para o hospital, me colocaram numa cadeira de roda. Eu estava com um pano assim, o pano estava totalmente encharcado, e eu já estava branco, pálido, toda aquela parede branca ali, ó. Já tinha perdido praticamente todo o sangue. A enfermeira chegou tentando colocar o sangue na minha, tampou meu nariz. Quando ela tampou meu nariz, a força ainda era grande, porque vinha da carótida, pela lesão que o médico causou dentro da cabeça, e começou a sair sangue pelo ouvido. E daqui a pouco o sangue começou a sair pelo campo dos olhos. Então era sangue pelos olhos, sangue pelo nariz, sangue pela boca e sangue pelos ouvidos. E eu me lembro, irmãos, perfeitamente que eu comecei a sentir algo estranho entrando pelas pontas dos meus dedos nos pés. E aí eu comecei a entender que era morte, porque era muito forte, era muito gelado, apertava demais e me puxava para baixo. E na hora da morte, quem está morrendo sabe que está morrendo. E eu sabia que estava sendo levado. E aquilo começou a me puxar. E eu falei: Jesus, agora eu vou partir. Aí a enfermeira chegou, olhou para mim e falou assim: daqui a pouco ele entra em choque, ele está branco. O médico veio com uma cânula, colocou pelo meu nariz, tentando conter o sangramento, colocou e insuflou um líquido dentro daquela cânula, criou aquela bola dentro da minha garganta e água no sangue parado. E eu comecei a falar com o Espírito Santo. Eu falei assim: Senhor, eu sei que agora daqui eu não passo. Eu sei que daqui eu não passo. Eu sei que eu não volto mais. Só te peço 2 coisas: cuide da minha família e não me deixe ir para o inferno. Me leve para o teu seio, Senhor. Irmãos, a morte foi subindo, até que ela chegou na metade da minha perna, no joelho. E eu falei: esse negócio aqui está ficando mais estreito, eu vou partir. E eu sabia que eu ia morrer. Mas quando chegou na metade do meu joelho, eu orando ao Senhor e falei assim: Espírito Santo, não me deixe para o inferno, me leve para o céu. Sabe aquele dia que você chega
chega em casa, está aquele calor bem quente, e que você toma aquele água bem gelada, que refresca assim na sua garganta, e você vai no banheiro, toma aquele banho bem geladinho, que refresca, você sai aliviado do calor. De repente, irmãos, eu senti a manifestação do Espírito Santo. Quando ele manifestou no alto da minha cabeça, ele foi descendo. Mas não é pelo Espírito Santo, tem o Espírito Santo. Só que eu estou falando da manifestação. Os discípulos já tinham o Espírito Santo, mas ele manifestou no dia de Pentecoste, batizando eles, oh glória, aleluia. E o Espírito Santo ele manifestou. Eu comecei a sentir aquela presença, aquela glória, e aquela agonia, aquele desespero que eu estava sentindo passou. E eu comecei a sentir aquela paz, aquela calmaria. E ele foi descendo, porque quando ele manifesta, a tristeza vai embora, a angústia passa, o desespero vai embora, o sofrimento passa, aleluia. E ele foi descendo. E o mais interessante é que quando ele chegou na altura do joelho, que bateu de frente com a morte, aí é que eu vi o poder. Ela não conseguiu mais subir. Ele foi empurrando ela de volta, empurrando, até que ela teve que sair, aleluia. E o sangramento parou, estabilizou, e eu estou vivo e de pé, glorificando o nome do Senhor e dizendo que Ele é santo, que Ele é poderoso, Ele é vivo para todo sempre. Mas o fato é que tem momentos que nós precisamos estabelecer o contato visual. Porque quando nós olhamos para Cristo, nós tiramos a nossa visão do problema. Quando nós olhamos para Cristo, nós deixamos de enxergar o problema. Porque olhar para baixo é a ação do fraco. E olhar para Cristo é a ação de quem confia em Cristo. Não significa que agora deixei de ser fraco e agora passei a ser forte. Significa que Cristo está me fortalecendo. Aleluia! Porque Paulo estava sendo açoitado. Uma carruagem do inferno se levantou e disse: agora a gente mata Paulo. Por quê? Porque Paulo está fraco. Porque Paulo está abatido. Uma carruagem se levantou para destruir a vida de Paulo. Mas eu fico olhando, irmão, o demônio batendo na porta, abrindo assim: agora a gente mata Paulo. Quando ele para na porta, Paulo está de pé e não entendo nada. Paulo diz: eu estava fraco, mas agora eu estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque a fraqueza é minha, mas o poder é de Deus. A necessidade é minha, mas a glória é de Deus. O problema é meu, mas o poder é de Deus. Então, quando eu olho para Cristo, eu estabeleço a comunicação, a comunhão. Oh, glória! E aí, sabe o que eu aprendo? Aleluia! É que quando eu olho para Cristo, que estabeleço a comunicação visual, eu deixo de respirar, ou seja, eu deixo de colher aquilo que sobrou. Está entendendo? Para passar a viver o melhor de Deus. Porque quando Cristo me enxerga, Ele já está me vendo. Mas quando estabelece a comunicação visual, é diferente. O texto diz que o Ruth estava respirando ali, coitadinha, né? Atrás, pegando o que sobrava. Mas quando o Boaz chega e olha para ela e fala: opa, algo aí é diferente. Aqui precisa melhorar. Aleluia. Ele chega para alguém que está na frente dela e diz assim: olha, aquilo que você coletar, deixa cair o melhor. Está entendendo? E tem mais. Deixa uma coisa boa, mas parta aí para ela passar e pegar. Sabe o que é isso? É que quando nós estabelecemos a comunicação, Deus ele se levanta para nos abençoar de forma extraordinária. Vai chegar o fim de respirar, irmãos, e nós vamos passar a colher o que é de melhor.
Aquilo que Deus tem de melhor para a nossa vida. É fato que a gente pode pedir o que quisermos para Deus. É fato que podemos pedir aquilo que nós quisermos para Deus. Mas Deus, Ele só vai nos dar aquilo que é necessário para nós. Ele só vai nos abençoar de fato aquilo que precisamos. Porque Deus sabe o que nós precisamos. Porque Deus conhece a nossa necessidade. Não tem como barganhar com Deus. O homem podia olhar para assim, eu preciso, além de mudar, né, as minhas pernas, eu preciso de algo assim, assim, assim. Mas a necessidade dele era ficar de pé. Era ficar de pé, irmãos. E quanta gente está do lado de fora, chega até na porta, conhece a porta, tem intimidade com a porta, mas não entra, não pode entrar. E às vezes não é porque é impedido de entrar. Se a gente for parar hoje, para analisar os dias de hoje, não é porque somos impedidos de entrar, não, pastor. É porque nós nos acostumamos a viver naquela situação. É porque nós nos acostumamos a viver daquele jeito. Está tudo bem, todo dia alguém chega e me dá alguma coisa, está tudo bem, todo dia alguém me manda, está tudo bem, todo dia eu recebo, está tudo bem. Esse está tudo bem, vai perdoando, ele já tinha mais de 40 anos. Meu Deus! E até quando nós vamos permanecer nesse está tudo bem? Até quando nós vamos ficar parados, assentados na porta do templo, olhando para a beleza da porta? Enquanto tem algo de extraordinário lá dentro que nós podemos usufruir, nós podemos ser participantes. Essa é a pergunta de Deus para mim, para a tua vida nesta noite. Até quando nós vamos ficar questionando diante da beleza da porta, diante da grandeza da porta, e nós não vamos entrar na porta? Ah, mas ele era paralítico, ele não podia entrar. Fato. Mas muita gente entrava e saía. O texto não diz que ele pedia para alguém apresentar sua necessidade, né? Ou até mesmo que ele se colocasse na postura da oração para orar. Não. O texto não diz que ele, na sua mobilidade, mesmo que não pudesse se ajoelhar, abaixasse sua cabeça e orasse a Deus. O texto diz que ele só sabia pedir. Ele só sabia pedir. Ele só sabia pedir. Ele só sabia pedir. Mas ele não pedia para Deus, ele pedia para as pessoas. Então estar na porta do templo e pedir não é sinônimo que estamos fazendo a coisa certa. Porque nós estamos no lugar certo, mas pedindo para as pessoas erradas. Porque quem pode nos ajudar? Quem pode nos ajudar é o dono da porta, é o dono do templo, é o dono do templo, é o dono da cura, é o dono de todas as coisas. E se nós orarmos, ele tem resposta. A minha esposa falou, o pastor João Serra, eu nem sei qual é aqui. 2 minutinhos, pastor João Serra. A minha esposa falou sobre o nosso filho. O Senhor recolheu com 12 anos. E depois que o Senhor recolheu meu filho, eu comecei a questionar o Senhor. Comecei a falar com Deus, fiquei muito triste a partir do momento que somos pais e ninguém quer perder. Né? E eu falei assim, Deus, como é que o Senhor leva um garoto que era 100% obediente? Eu falava com ele, pastor, ele não obedecia ainda. Sentado para conversar e ele obedecia. Não dá, vamos lá. Começa a fazer o nosso Deus comigo, Deus. E Deus calava. Falando de clamar, falando de perguntar e de pedir respostas a Deus. E Deus calava, Deus quer. Aí quando foi um certo dia, tinha uma garotinha chamada Laura. A Laura também tinha câncer. O filho morreu através do câncer, a doença foi o câncer. E a Laura fazia tratamento também no mesmo hospital. E a minha esposa ficou 7 meses durante o tratamento do meu filho e pegou uma amizade muito grande com as outras crianças e com a Laura. E a Laura chamava a minha esposa de minha rainha. E aí, certo dia, a Laura ligou lá em casa querendo falar com o Jeff, meu filho. E a minha esposa disse para a mãe dela, você sabe o que eu vou dizer? Essa mulher não sei. Né? Ela não entende, eu não disse que ele morreu. E ficou naquele negócio, a minha esposa falou assim, meu amor, minha rainha, ele não está aqui, cadê ele? Ela tinha 5 anos, pastor.
4 para 5 anos, né? Cadê ele? Aí minha esposa disse, eu vou dizer o quê? Aí eu falei, eu já sei. Aí disse para ela assim, ele foi morar com Jeová. Foi a resposta da minha esposa. Na cabeça dela, a casa do Jeová era descer na rua, primeira esquerda, portão amarelo. Era ali a casa do Jeová. Vai lá chamar que eu espero. Minha esposa, não é assim não, vai demorar. E ficou aquela conversa, não sei quais são os dias. Quando foi um domingo de manhã, bem cedo, pastor, a mãe dela ligou desesperada, chorando. Minha esposa já, eita Deus, o que aconteceu, mulher? A menina foi. Não, foi com ela, mas ela vai contar. Ela ligou no telefone e ela disse para minha esposa assim, você não sabe. Ela disse, o que é que foi, minha filha? Eu não fui na casa do Jeová hoje de noite. Irmão, estava na cozinha, eu saí de lá correndo, desesperado. Porque até eu queria saber onde morava Jeová. Porque para mim Jeová morava na rua de baixo do portão amarelo. Aí quando eu cheguei, eu falei, fica ouvindo, ela assim, eu fui na casa do Jeová. E a minha esposa, onde? A minha esposa, onde é a casa do Jeová, minha filha? Elas foram assim, eu estava, uma criança de 5 anos não tem capacidade de inventar uma história desse nível. Ela disse assim, minha rainha, eu estava dormindo ontem à noite, aí quando eu dormi, eu acordei, mas eu acordei, não entendi como, eu comecei a subir. E eu fui subindo, e de repente eu cheguei num lugar tão lindo, mas tão lindo, que o portão não é amarelo não, viu? O portão é muito grande, dourado, uma coisa muito linda. E eu fiquei lá do lado de fora olhando e o portão abriu. Quando o portão abriu, sabe quem foi que eu vi? Eu vi o Jeová sentado numa cadeira muito linda, que aqui não tem um igual. E quando eu vi o Jeová sentado naquela cadeira, sabe quem é que estava sentado do lado dele, deitado no colo dele, e ele passando a mão na cabeça? O chefe, curado, não tem nada, mas coisa desabou no pranto. Ela apontou o dedo de lado do outro lado, estava em chamada de vídeo assim, não chora, minha rainha, enxuga as lágrimas, porque ele já está bom, ele já está curado, e daqui a pouco ele volta. Eu já estava desmanchado de lágrimas. E ela disse assim, tem mais uma coisa. Jeová apontou o dedo para mim e disse, você também vai morar comigo. Meu Deus. Irmãos, quando ela acordou, ela disse para mim, mãe, arruma minhas malas. A mãe disse, para quê, minha? Está doida? Porque eu vou embora. Para onde? Para a casa de Jeová. Ele me convidou a ir. E eu quero ir porque lá é muito bom. Aleluia. Quando nós saímos de trás da porta e entramos no templo, nós contemplamos a face, nós contemplamos a glória, nós contemplamos o poder da imagem de Deus, da essência de Deus, da grandeza de Deus. Deus apontou dele para mim e disse, está respondido, filho? Eu disse, tá. Que eu queria saber por quê, mas já que o Senhor respondeu, dizendo onde ele está, está tudo bem. Então nós precisamos, irmãos, estabelecer um contato com Deus. Aleluia! E saber que Deus tem resposta para as nossas orações, para as nossas necessidades. Glória a Deus! Fica na porta, é bom, é lucrativo, né? Vai abençoar de certa forma. Mas o pastor está falando aqui dizendo que nós precisamos sair do raso, nos aprofundarmos, mais fundo. Nós precisamos sair daquilo que limita, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Nós precisamos sair do lugar de limitação, porque Deus tem algo maior. Sabe por que Jesus não foi no primeiro momento que chamaram ele para curar Lázaro? Porque Jesus já estava acostumado a curar câncer, lepra, né? Aleijado, manco. Jesus tem que mudar o nível. Tem gente que está acostumado no raso. Ai, Jesus, estou com dor de cabeça, vem aqui e me cura. Jesus falou, não, vou esperar morrer, vou esperar sepultar, vou esperar ficar pegando, aí eu vou chegar para aumentar o nível do milagre. Cansei de curar dor de cabeça, agora eu quero tirar de mim do túmulo, agora eu quero levantar, fazer o improvável. E sabe por que Deus fazendo mais tanto milagre hoje nos dias de hoje? Sabe por quê? Porque a medicina está tomando lugar de Deus. Entenda. Eu vou explicar.
Porque antigamente o que fazia o leproso quando estava com a lepra? Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus, o Senhor não pode, filho. O que o leproso faz hoje? Hoje a lepra é o quê? O câncer. O que o canceroso faz hoje? Senhor, o Senhor pode me curar? Não. Vai lá para o médico. Não estou dizendo que é errado, está certo. Mas o médico hoje pode fazer muita coisa que antigamente só através de milagre. É por isso que as pessoas hoje veem menos milagre, porque procura menos Jesus, porque entra menos no templo. Está entendendo? Antigamente procurava-se mais Jesus, procurava-se mais a presença. Era mais curado, hoje é curado menos, porque procura menos. Nós procuramos menos e reclamamos mais. A gente procura de menos e diz que não está acontecendo nada. A gente não vai aonde está Jesus e diz que não está fazendo nada, mas ele continua no mesmo lugar. O poder é o mesmo, a glória é a mesma, a essência é a mesma. Ele é o mesmo, não mudou. O que ele fez ontem, mas hoje. Sabe por quê? Porque ele é atemporal. O que é isso? Está no passado, está no presente, é no presente, é no passado e é no futuro. Atemporal, querido. Eu nasci em 1983. Eu vim de lá para cá. Ele é antes de 1983. Alguém chegou para questionar e falou assim: como é que tu conhece Abraão? Não tem nem 50 anos de idade. Ele falou assim: eu fui que formei Abraão. Antes que Abraão ele disse: eu sou. Eu não fui, eu sou. Eu estou lá. Eu sou, eu estou. É difícil de entender, mas essa é a verdade. Eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das bênçãos. Operando em Deus, ele é no passado. Como que é isso? Porque Deus não depende do tempo. Ele é o tempo. Nós dependemos do relógio. Deus não depende do relógio. Ele é o tempo. Se eu não correr perto do ônibus das 5, pastor, ele é o tempo. Ele é às 5, ele é às 6, ele é às 10, ele é tudo. Ele faz tudo. Ele opera tudo. Tudo foi feito por ele, para ele, por ele. A glória dele, a essência dele, o poder, a majestade é dele. Ele não depende de nada, é nós que dependemos dele. Tudo depende de Deus. Ele passou da tudo depende dele. Sem ele, nada do que existe estaria dos dias de hoje. Deus, ele é. Não foi, ele é. Ontem, é hoje e é eternamente. O texto diz que nunca houve um tempo que Deus não existisse. Porque o trono de Deus é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é o cetro de equidade. É isso, disposição de reconhecer o direito seu, o direito seu, o direito seu, o direito de todo mundo. Deus tem disposição. Agora, isso leva para mim tempo. É quando eu olho para Deus e falo assim: Deus, o tempo está passando, Deus. Já faz 10 anos. Eu falo: calma, rapaz, a hora que passou 10 segundos é que você não está entendendo. Ô, glória, quando você não está na dimensão, na minha dimensão, aí você vai esquecer o tempo e vai colocar a sua fé, a sua confiança no meu poder, na minha glória, na minha majestade, e vai se deleitar no meu manto de glória, e tudo vai começar a fluir na sua vida. Olha para nós. Olhou. Esperava que ele fosse receber alguma coisa, mas ele recebeu, de repente ele falou assim: rapaz, só me desculpa. Não, essa é uma palavra difícil, porque o nome a gente já tem, a gente está escrevendo assim, né? Eu não tenho, nós não temos nada. Se fosse no dia de hoje, e Pedro falasse assim: rapaz, só me desculpa, mas eu não tenho ouro, eu tenho prata. O Alexandre disse: não tem problema não, tem uma maquininha, passa aqui no cartão de crédito. Eu tenho o celular, passa no Pix, né? Porque hoje é assim. Mas naquele tempo não tinha celular, não tinha maquininha, não tinha nada. O que tinha? O que tinha? Era só a confiança, só a fé. Está entendendo? Por que as coisas não acontecem hoje? Porque a gente tem muito subsídio. E Deus não depende de subsídio. Aleluia. O único agricultor na história que plantou sem semente é Deus. Deus nunca precisou de semente para plantar. A Bíblia diz que ele usa simplesmente o poder da palavra. Haja e ouve. Apareça e apareceu. Produza e produziu. Aí ele vai dizer: produza erva verde que dê semente para quê? que o pastor Caio possa plantar, para que o Francisco possa plantar, para que o Cícero
possa plantar, mas Deus não depende do subsídio. O padeiro precisa da farinha, do ovo, do óleo, do azeite para fazer o pão, mas Deus não precisa de nada. Ele traz a existência como se já existisse, porque a sua palavra, o seu poder faz acontecer aonde não tem. Se não tem porta, ele coloca uma porta. Se a porta não for boa, ele manda arrancar e diz: passa, meu filho, atravessa, meu filho, porque o poder é meu, a autoridade é minha, a glória é minha, a excelência é minha, sou eu que mando na tua vida. Sabe qual que é o problema, pastor? Falei demais, foi? É porque a gente depende de nós mesmos. A gente depende dos outros ali. Quando a gente passar a depender de Deus, as coisas vão mudar. Glória a Deus. Não, você? Vamos depender mais do Senhor. Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Peço que os irmãos continuem orando pela nossa vida, apresentando a minha vida, a minha esposa. Mas uma me perdoe, mas hoje é a mulher mais linda do plenário aqui. Deus abençoe. Continue orando pela nossa vida, apresente nossa família. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.